no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 22. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 6, vamos ler do verso 22. O Evangelho de João. Nós estamos estudando João e agora vamos hoje encerrar o capítulo 6. Semana passada, no domingo, nós estudamos o versículo 16 ao 21. Hoje vamos estudar aqui algumas verdades do versículo 22 ao 71. Vamos encerrar o capítulo de hoje, capítulo 6. Glória a Deus, amém? Tem sido bênção para você esse estudo de João? Tem te abençoado? E olha, irmãos, eu sinto que Deus tem liberado a palavra como a graça sobre nossas vidas. Eu sinto que nós estamos sendo abençoados. E hoje não será diferente. Deus vai renovar a sua palavra sobre nós. João 6, verso 22, a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora desci do céu? E respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele.
Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo assim: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Diga amém. Amém. Levante sua mão direita assim e proclame comigo assim. Diga assim: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Creio também em Jesus Cristo, como Filho de Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Creio no Espírito Santo como promessa de Jesus. Creio na igreja como corpo de Cristo. E creio na Bíblia como palavra de Deus. Por essa razão, eu peço ao meu Senhor, em nome de Jesus, ilumina a minha mente, ilumina o meu conhecimento, que haja sobre mim uma mente lúcida e clara, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode estar sentando. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto que nós acabamos de ler. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Baseado no texto que nós aí então acabamos de ler, e hoje vamos encerrar o capítulo 6, para na semana que vem iniciar o capítulo 7, eu quero compartilhar a mensagem tema: você é o que você come. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é o que você come. Você é o que você come. O assunto geral aqui desse texto longo que nós assim lemos, qual foi o assunto principal aqui que escandalizou os judeus e escandalizou os discípulos? Foi comida. Porque Jesus começa falando de pão e encerra falando: vocês vão ter que comer da minha carne. E o assunto comida aqui é totalmente espiritual. Comida na Bíblia é totalmente espiritual. E eu não estou falando da comida, a respeito aqui do que Jesus está falando, o assunto é comida. Mas quando Jesus aqui fala de comida, ele está falando de algo alegórico, ele está falando de algo espiritual. Não estou falando aqui, apesar de que os nutricionistas dizem isso, que você é o que você come. Apesar que, cá venhamos, vamos abrir aqui um parênteses, a vida é injusta. Porque tem alguns magrinhos que comem muito e não engordam nada. Agora tem uns mais avantajados, porque é só comer assim um pouquinho assim, ó, do tamanho dessa tampinha da garrafa, que misericórdia, já estufa tudo. É ou não é? É verdade ou não é? Então, essa frase, você é o que você come, não faz tanto sentido assim. Quando os nutricionistas falam, você é o que você come. Porque a vida é injusta. Tem uns que engordam e tem outros que não. Mas esse não é o nosso assunto. Nosso assunto não é comida, não é peso, não é balança. Diga assim, ufa. Não é peso, não é balança. Fica tranquilo. Nosso assunto aqui é espiritual. Quando Jesus falou de comida, a conversa toda foi sobre comida. E comida na Bíblia, por que é espiritual? Porque desde o começo, quando Deus criou Adão, Deus falou assim para Adão: Adão, do fruto desta árvore
que é do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque do dia que dela você comer, você vai morrer. Mas o fruto da árvore da vida, você coma. Então, comida, portanto, fala de algo que nos satisfaz. Comida fala de algo que vai te satisfazer, fala de algo que vai ser ingerido para dentro e vai te trazer uma satisfação. E a comida, o que pode entrar dentro de você? Vamos lembrar dos 5 sentidos. Comer, a boca, ok? Tem a audição, e tem também a visão, além do tato e do paladar. Então tem os 5 sentidos, e através dos 5 sentidos entram coisas, você tem como se alimentar, então essas coisas entram dentro de você. Então quando o Senhor está falando aqui de comida, Ele está falando de algo que vai entrar dentro de você e vai te satisfazer e vai te influenciar. Portanto, Adão recebeu a ordem, não coma desse fruto, mas você sabe, conhece a história, Adão comeu. Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como resultado, o que entrou dentro dele, seguindo a primícia de que você é o que você come, Adão comeu da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, entrou nele então o pecado. Então Adão, de filho de Deus, em comunhão com Deus, agora ele passou a ser o que ele comeu. Ele se tornou agora fruto do pecado. Então você é o que você come, e o que o mundo te oferece é morte. Então, partindo do que o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal é o que o mundo oferece, mas Jesus queria que a todo momento, queria que a todo momento Adão comesse do fruto da árvore da vida. E o fruto da árvore da vida ali é Jesus desde o princípio. Portanto, quando comemos da árvore da vida, quando comemos de Jesus, e aqui Jesus no assunto, na história, ele se apresenta como pão. Para quê? Para que nós possamos o comer e nos alimentar. Então, partindo aqui do assunto comida, nós podemos aprender alguns aspectos a respeito do princípio da comida. Primeiro, nós somos aquilo que comemos. Quando Deus, Jesus, aqui no texto, João 6, 41, 8 a 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, quem comer do pão que é Jesus, este vai viver eternamente. Então, primeiro princípio, você é o que você come. Você vai viver eternamente se você comer de Jesus. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser apenas pecado, ou seja, vai estar separado da presença de Deus. Qual foi a consequência de Adão quando ele ali comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Primeiro, ele foi expulso da presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Segundo, ele foi afastado, veio a morte espiritual. Então, quando comemos as coisas desse mundo, vem a morte espiritual. Terceiro, veio morte na família, morte física. Sabemos que Adão, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Então, partindo da primícia que você é o que você come, se você comer das coisas desse mundo, vai morrer espiritualmente. Na família de Adão, houve morte. Caim matou Abel. Os filhos se mataram. Um filho matou o outro. Daí parte. Por que alguns não entendem como está acontecendo um divórcio naquela família? Por que aqueles meninos são violentos? Basta você avaliar, comece a observar o que vocês têm comido neste mundo. E quando eu falo comido, lembra dos 5 sentidos, o que você tem visto e ouvido. Dizem assim, que olha, se você assistir filmes violentos, você também vai ser violento. Dizem também, nós mostramos aqui agora há pouco no Água Vaneus, a chamada para o encontro de casais, passou um trecho de um filme chamado A Prova de Fogo. Quantos aqui já assistiram esse filme, A Prova de Fogo? Maravilhosa história, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. O filme retrata o que realmente acontece na vida, porque a vida é ao vivo. Acontece mesmo, não tem ensaio, não dá tempo. Você vai casar, não dá tempo de você ensaiar e se preparar para o casamento. A vida é ao vivo, então acontece sem ensaio mesmo. E ali no casamento começou a esfriar um amor romântico. E por que começou a esfriar o amor romântico? Muitas foram as consequências, mas no filme ele foi direto na raiz da consequência. Qual era a raiz da consequência? O rapaz estava acessando pornografia no computador. Então ele resolveu jogar o computador fora, porque ele estava se alimentando das coisas do mundo. Então, se alimentando das coisas do mundo, a morte entrou na família. Lembra de Adão? Eu estou falando aqui de Adão, estou usando agora a ilustração do filme para te voltar aqui o assunto de Adão e Eva. Adão comeu fruto e veio morte
na família. Então, quando comemos dos frutos deste mundo, pode ter certeza, vai acontecer morte. Em algum momento vai acontecer morte espiritual. Em algum momento você vai sofrer as consequências. E neste mundo, nada é neutro. Não existe neutralidade. Não existe. Essa semana eu vi um comercial de uma famosa marca aí de perfume. Você deve ter assistido isso. E que essa famosa marca de perfume fez um comercial, uma propaganda para o Dia dos Namorados. E aí mostra num quadro um homem comprando um perfume. Depois mostra num outro quadro uma mulher comprando um perfume. Depois no terceiro quadro mostra um outro homem comprando um perfume. E num quarto quadro do comercial mostra uma outra mulher. Aí você logo raciocina, bom, eles estão comprando um presente, né? O homem está comprando um presente para a mulher está comprando um presente para o homem, mas o comercial encerra da seguinte forma: o homem chega, toca a campainha e quem abre a porta? Um outro homem. Então, um homem comprando um perfume lá, dando de presente para o outro homem, e a mulher deu de presente para a outra mulher. Aí você assiste isso, e alguns pensam, não, isso é normal, não, isso é natural. Isso não é normal, não aceite isso. Isso não é neutro. E aí os nossos filhos vão vendo isso, e aí na escola, algum filho do diabo, enviado do diabo lá, vai, né, e fica lá brincando com ele, daqui a pouco, ele também está nessa prática. Que não é de Deus. Deus criou homem e mulher, não criou homem e homem, criou homem e mulher. Agora você assiste essas coisas, você acha que isso é normal? Isso não é normal. Não permita que essas coisas entrem na sua casa. Então comida fala de que você está comendo. Então o que você está comendo na sua casa? Que tipo de filme? As cenas das novelas que você está assistindo e deixando a sua família assistir. Porque você vai ser o que você come, amigo. Certa vez um garoto falou assim para mim, quem brinca de jogos no videogame violentos, jogos violentos, vai ser violento. Então, se eu brincar de banco imobiliário, eu vou ser rico? Não vale para a mesma moeda. Mas você pode ter certeza, esses jogos violentos estão incitando algum comportamento que lá na frente vai fazer resultado. Hoje é só uma brincadeirinha, mas não é neutro, vai influenciar. Pode ter certeza disso. Então você é o que você come. Então avalie, qual a medida do que você está comendo? Você tem comido mais de Deus ou mais do mundo? Estamos nesse mundo, não tem como evitarmos. Mas avalie quanto de filme, quanto de novela. Não estou dizendo para você que não é para você assistir filme, não é para você assistir TV. Não é isso. Eu estou dizendo o quanto você está comendo, porque você é o que você come. Amém? Ainda outro aspecto da comida. Também diz que Jesus se apresentou como o pão vivo. Eu sou o pão vivo. E aí o povo de Israel começa a responder, mas espera aí, nossos pais lá no deserto, eles comeram o maná do deserto. Aí você pensa que quando Deus lá no deserto liberou pão para o povo, você acha que Deus liberou pão apenas para saciar a fome? Não. O princípio ali, quando Deus liberou pão sobre o povo no deserto, a resposta em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então nem só das coisas naturais, pão fala de coisas naturais, nem só do aspecto natural viverá o homem, mas também daquilo que procede da boca de Deus. O homem precisa alimentar o seu espírito, amém? Ainda dando sequência, a comida também, falando ainda do princípio da comida, a comida é nossa fonte de energia. Nós precisamos comer para ter vida, precisamos comer para viver, e para você viver no seu homem espiritual, sua vida espiritual, você precisa comer o alimento espiritual. Olha esta verdade impressa no texto que nós lemos. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Quanto mais você comer do Senhor, mais você vai viver espiritualmente também. Como assim comer do Senhor? É sua vida de oração, a sua vida, né, com a igreja, sua vida da leitura, sua vida de adoração. Quando você põe uma canção, você está comendo do Senhor. E quanto mais você come do Senhor, Ele mesmo está dizendo, você vai viver. Portanto, o alimento espiritual é a nossa fonte de energia. Assim como você precisa do arroz e feijão como energia, nós precisamos também do alimento espiritual para manter a nossa vida e fé.
Ainda, letra C, falando do princípio do comer, para comer nós precisamos ter fome. Todo médico e quem é da área da saúde vai concordar comigo, quando alguém está doente, a primeira coisa que acontece é a falta de apetite. Falta de apetite. Portanto, quando alguém não quer comer o alimento espiritual, é automático, ele está doente. Tem alguma coisa errada. Quando uma criança não quer comer, quando meu filho não quer comer, tem alguma coisa errada. Ele está com alguma enfermidade. Agora, quando alguém não quer comer também o alimento espiritual, não quer comer oração, não quer comer a Bíblia, não quer comer, frequentando o culto, tem alguma coisa errada. Tem alguma enfermidade. E aqui em João 6,53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, então para comer eu preciso ter fome. Diga assim comigo: para comer eu preciso ter fome. E ter fome do alimento espiritual, ter fome do Senhor como nosso alimento, é o segredo da força e poder espiritual. Uma certa vez um discípulo perguntou assim ao seu mestre: como que eu faço para ser usado assim por Deus como você é usado? E o mestre, com muita sabedoria, disse assim: muito bem, nós vamos descer até aquele rio e lá eu vou te ensinar como você faz para ser usado por Deus como eu sou. E aí eles desceram, mestre e discípulo desceram até o riacho, eles entraram na água. Quando ali entraram, o mestre pegou o seu discípulo e o mergulhou. E ali segurou ele, e o discípulo ficou debatendo, e ali e tal. E aí o mestre tirou a mão, o discípulo se levantou, todo ofegante, e o mestre perguntou: olha, quando você estava debaixo da água, o que mais você desejou? E o discípulo respondeu: ar, eu desejei ar. Pois bem, no dia em que você desejar a Deus, da mesma forma como lá embaixo você desejou o ar, você vai ser muito usado por Deus. Porque enquanto você estava lá debaixo da água, desejando o ar, você não desejou carro, você não desejou riqueza, você não desejou cura, você não desejou bênção. Você desejou apenas uma coisa: ar. O Senhor é o ar que respiramos. Eu sei que infelizmente algumas pessoas buscam a Deus apenas por causa das bênçãos, apenas por causa da bênção. Mas o Senhor, Ele quer usar a sua vida. E para usar a sua vida é necessário que você tenha fome dEle. O Senhor, o princípio aqui, o Senhor quando fala de comida, Ele está dizendo: olha, tenha fome de Deus, tenha fome do Espírito, tenha fome pelo Senhor. Então ter fome pelo Senhor é um outro princípio para a comida. Quarto, aqui também, ainda no princípio da comida, nós precisamos ter prazer na comida. No verso 52, diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Os judeus aqui não tinham nenhum prazer na comida que Jesus estava oferecendo. Qual era a comida que Jesus estava oferecendo? A sua própria carne. Mas os judeus religiosos estavam rejeitando, igual uma criança. Quando você vai com um prato de legume para ela, ela rejeita: não quero. Então tem pessoas que infelizmente são assim, como esses judeus. Não tem prazer na comida espiritual. Parece que é um sacrifício. Tem criança que quando vai comer um legume, mastiga para cá, mastiga para lá, come por obrigação, porque você está empurrando goela abaixo. Que você não seja assim. Que você ore somente por obrigação. Que você leia a Bíblia somente por obrigação. Que você venha ao culto somente por obrigação. Não, é necessário ter prazer na comida. Não basta apenas ter fome, tem que ter prazer na comida. Olha esse texto em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 a 3. Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quantos querem crescer espiritualmente aqui? Aleluia! Agora, para crescer espiritualmente, Pedro, o apóstolo, está dizendo: olha, deseje ardentemente, tenha prazer. E aqui o assunto é leite espiritual. E esse prazer, desejando esse leite, você vai crescer. Agora, ele termina dizendo: se é que já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. A palavra bondoso aqui, no grego original, quando usado para pessoas, é a palavra bom. Mas quando usado para coisas, é a palavra gostoso. E aqui a palavra bondoso não está falando de alguma virtude de Deus, não está falando da pessoa de Deus, mas está falando do que mesmo? Do leite espiritual. Portanto, é correto também ler esse texto assim:
Você deseja ardentemente? Então, se é que já tem a experiência de que o Senhor é gostoso. Então, se você já experimentou do Senhor e viu que Ele é gostoso, então você vai desejar mais dEle. Agora, se você ainda não teve a experiência, ainda você enxerga como obrigação, porque o meu pai, lembra aquelas crianças? Não, porque eu vou para a igreja, porque meu pai me obriga, porque meu pai vai, porque minha mãe vai. Então ainda está na obrigação. Mas no dia em que a pessoa tem a experiência dela, ela passa a perceber: o Senhor é gostoso, o Senhor é bom, como é maravilhoso, experimentei do Senhor. Por essa razão que às vezes você convida pessoas e você fala: vamos. E ela olha assim: não, é melhor ficar aqui, né? Tem um jogo do Corinthians hoje, né? O jogo do Corinthians é melhor, né? Não, é melhor ficar aqui ao outro passeio, porque a pessoa ainda não experimentou que o Senhor é gostoso. Mas no dia que a pessoa experimenta, ela não tem mais saída, não tem jeito. Ela vai desejar mais e mais. Amém? Então que você deseje ardentemente, se é que você já tem experimentado que o Senhor é gostoso. Quantos aqui já experimentaram que o Senhor é gostoso? Teve aquela experiência íntima com o Senhor. Agora ele diz, muito bem, nós estamos falando de comida, falamos do leite, bebida, agora vamos falar da comida. No texto que nós lemos, Jesus diz, ele faz uma afirmação, ele afirma, ele não está dizendo que ele será, ele afirma: eu sou o pão da vida. Pão fala de alimento, pão fala de algo que, olha, vai te sustentar. Então Jesus está dizendo: olha, só o que pode sustentar sou eu, nada pode sustentar. E é interessante porque no texto diz assim, que o povo estava procurando por Jesus, mas aí logo Jesus fala: olha, vocês vieram me procurar, eu sei por que vocês vieram me procurar. Vocês vieram me procurar por causa do pão que vocês comeram, porque no capítulo 6, lembra, nós já estudamos o que aconteceu no capítulo 6, o milagre da multiplicação dos pães. Então estava uma multidão seguindo Jesus, por causa do milagre, eles estavam em busca de Jesus. Então Jesus viu na vida deles: vocês estão me seguindo por causa da bênção. E é assim, infelizmente é assim. Sempre quando há uma bênção, uma multidão segue a Jesus. Se nós fizéssemos aqui uma cruzada de cura e milagres, tivesse aqui um homem dos 12 dons, o homem da visão de raio-x, olha para a sua vida e ele fala o problema, ele profetiza na sua vida, ele ora pelo aleijado e sai curado, né? Ele ora pela pessoa, ela fica cheia do Espírito Santo. Você pode ter certeza, a reunião ia estar lotada, íamos ter que pegar aqui o Arena Corinthians, porque não ia caber tanta gente. Mas se convocarmos, olha, vamos lá para comer, vamos lá buscar a Deus, vamos orar para o avivamento, ou seja, vamos comer da carne do Senhor, aí dá para contar nos dedos o número de pessoas que vão. Portanto, quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, ele não apenas está dizendo: olha, eu sou tudo o que você precisa. Ele está falando de algo espiritual aqui por detrás. Porque ainda no verso 52 e 53, ele como pão é necessário comer. Olha só, disputavam pois os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beber de seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. Então ele não apenas se apresenta como pão, ele apresenta como pão, mas este pão é necessário comer. E o que é o pão? É a sua própria carne. Muito bem, se eu falasse aqui para você, pegar aqui a Tati nos dá aquela receita maravilhosa do pão. Olha, o pão se faz assim e tal, coloca tanto, né, de fermento, leite, ovos e trigo, blá, blá, blá. Ok, legal. Aí sai aquele pão gostoso. Aí não basta apenas falar do sabor, aí eu vou explicar para você qual é o sabor do pão. Olha, o pão é adocicado, docinho, gostoso. Você vai entender o significado do sabor? Não vai entender. Portanto, é necessário você comer para você também ter a sua experiência. Então, quando o Senhor se apresenta como pão, Ele está dizendo: eu sou tudo o que você precisa, eu sou o seu alimento. Mas como esse alimento, é necessário você comer, é necessário você ter a sua experiência. Ou seja, não basta apenas um conhecimento da receita, é necessário comer, é necessário crer. E é interessante que aqui, na palavra crer, eu coloquei, aqui no verso 28, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi
enviado. Olha que a pergunta aqui é: o que faremos para realizar as obras de Deus? Então os judeus, os religiosos estão perguntando: o que vamos fazer para realizar a obra de Deus? O religioso é assim, o conceito do religioso: eu faço para agradar a Deus, eu faço para receber de Deus. Esse é o conceito religioso. Mas Jesus, e a pergunta deles é: olha, o que nós vamos fazer para realizar a obra de Deus? E a resposta de Jesus é: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. A palavra crer aqui nada mais é, naquele aqui, a preposição naquele é para dentro. Então você tem que crer em alguém que está dentro de você. Então como que você faz a obra de Deus? Quando você crê em Jesus que está dentro de você. Portanto, comer da carne é crer no Senhor, é crer que Jesus é o Filho de Deus e ele entra no seu coração. Então, quando eu faço uma obra, você pode fazer muitas coisas. Algumas pessoas chegam até nós e falam assim, alguém já chegou em mim e falou assim: olha, a sua igreja não tem trabalho com jovens. Eu falei: mas como assim não tem trabalho com jovens? É, porque eu olho lá, é só uma moça e um rapaz que ficam tocando e cantando lá na frente. Eu falei: então você está dizendo que trabalho com jovem é cantar e tocar? Eu falei: porque da igreja que eu vim, lá na hora de que cantava, tinha o espaço para as mulheres, aí depois tinha o círculo de oração, aí depois vinha a mocidade. Eu falei: olha, aqui em nossa igreja é diferente. Para você realizar a obra, primeiro você vai ter que comer dele. Ou seja, primeiro você tem que crer em Jesus. Depois que você crer em Jesus, você pode realizar a obra aqui. E outra, tem que realizar a obra crendo em Jesus dentro de você. Porque cá venhamos, não desrespeitando os nossos irmãos que aqui tocaram e cantaram. Mas existem pessoas aí que tocam e cantam melhor que eles. Existe ou não existe? E existem profissionais aí de nível top. De vez em quando eu assisto ali aquele programa que passa depois do Fantástico, como é que chama ele? Superstar, obrigado. Superstar, você olha para aquele nível de voz, né? A performance, aí você imagina: uau, se tivesse alguém assim na minha igreja, com essa voz, com essa performance. Mas irmão, não adianta, pode vir lá. O cara com a voz mais bonita, ele pode chegar aqui, mas se ele estiver fazendo a obra, crendo apenas no talento dele, nós vamos estar aqui aplaudindo a boa música que ele cantou. Mas, isso que é diferente. Ainda que você não tenha uma voz tão boa, uma técnica apurada, mas você está fazendo e crendo em Jesus que está dentro de você, então você está liberando vida. Esse é o segredo da vida de Deus, esse é o segredo para se envolver com a igreja. Não é apenas fazer, porque tem aquelas pessoas que dizem assim: eu quero fazer algo para Deus. Foi a pergunta dos judeus: como faremos para fazer algo para Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é essa, que você creia naquele que por ele foi enviado. Quem por Deus foi enviado? Jesus. Diga assim comigo: Jesus. Se você crê em Jesus, que foi enviado por Deus como Filho de Deus, e você realiza qualquer coisa que você for fazer, desde um quebra-gelo na cela, você vai fazer um quebra-gelo, você se coloca em temor: Deus, me dê sabedoria, me dê graça, desde arrumar uma cadeira, Senhor, eu estou aqui por sua graça, você está fazendo crendo no Senhor, Deus está ali com você. Tem um texto bíblico lá em Efésios que fala a respeito dos empregados, de como o empregado deve honrar o seu patrão. Lá diz assim: olha, não trabalhe apenas quando você está à vista do seu chefe, mas trabalhe como honrando e trabalhando para o Senhor. Portanto, olha só, lá no seu trabalho, você também está realizando a obra de Deus. Se você está ali no seu trabalho apenas por causa do seu chefe, então você não está realizando a obra de Deus. Mas se você está ali trabalhando, não, assim no meio do meu chefe não está aqui me vendo. Então alguns, quando o chefe não está vendo, abre o computador, entra na rede social, cozinha um galo, vamos no banheiro, enrolam. Mas se você é ali no trabalho, mesmo quando o seu chefe não está à vista, você tem temor ao Senhor: não, foi Deus que me abriu essa porta, e eu estou trabalhando como para o Senhor, Deus pode ter certeza, Ele vai te honrar ali onde você está. Essa é a obra que realizamos de Deus. Não pense que a obra de Deus é só aqui na igreja. Não, aqui na igreja você é treinado, você é preparado, você recebe a munição para ser justamente missionário lá onde você trabalha, para ser luz lá onde você trabalha.
sendo agente de Deus. Agora, não basta apenas comer. Portanto, comer significa crer no Senhor, crer naquele que por Ele foi enviado e agora habita dentro de você. Agora o Senhor também diz, olha, é necessário comer e também beber. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comer fala de crer, mas beber do sangue, fala de você crer no perdão de Deus sobre você. Fala de você crer que através do sangue de Jesus, você é perdoado, você é lavado, você foi comprado de volta. E não importa o pecado que você cometeu. Cometeu o pecado? Pede perdão para Deus, que Ele é fiel e justo para te perdoar. No conceito religioso do judeu, não, mas como pode? Não, eu tenho que oferecer um sacrifício, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Não, basta você comer do sangue, ou seja, basta você crer na redenção, basta você crer que Jesus já fez por você. E o sangue de Jesus é que te dá a vitória sobre o acusador. É o sangue de Jesus. E é interessante que aqui Jesus disse, olha, aquele que permanece em mim e eu nele. Ou seja, é necessário você crer no sangue, que você é perdoado. Se você assim crê no perdão de Deus, então Jesus permanece em você e você nele também. Alguém assim uma certa vez me perguntou assim, dizendo, pastor, eu aprendi que quando nós estamos na igreja, nós somos salvos, mas quando nós saímos da igreja, nós perdemos a salvação. Falei, olha, nós não cremos nisso. Não cremos nisso. Nós cremos que quando você está na igreja, você é protegido e é salvo da influência do mundo, mas não salvo do pecado. A salvação mediante a graça, pela graça, mediante a fé. Então não importa. Mas aí ele perguntou, pastor, mas aquele que sai da igreja, se desvia, ele é salvo? Falei, olha, tem como você saber se a pessoa é salva ou não, porque quem é filho tem a parábola do filho pródigo. Aquele que é filho, ele retorna para a casa do pai. Agora, se ele saiu e não retornou, então ele não creu no sangue de Jesus, ele não creu no perdão de Deus. O filho pródigo, ele se lembrou, peraí, eu tenho um pai, e ele rapidamente voltou para o pai, independente da forma, do aspecto como ele estava, ele voltou para a casa do pai. Então é filho quem crê no perdão de Deus, quem toma posse do perdão de Deus, porque aqui há uma diferença. Tem muitos que acreditam que Deus perdoa, mas muitos também não tomam posse do perdão de Deus, ficam assim com a acusação, mas como que eu posso vir para a igreja, eu fiz isso, mas como que eu vou liderar essa célula, eu fiz aquilo. Olha, Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz assim, pelo sangue do Cordeiro e a palavra do meu testemunho, venço o acusador. Sabe como você vence o maligno? Aquele que acusa na sua mente, que diz que, olha, porque o maligno, quando fala na sua mente, ele não vai falar assim, você não merece, olha, você fez isso. Não, o pensamento vai ser na primeira pessoa, poxa, eu fiz isso, quem sou eu? Não. É nessa hora que você tem que recorrer ao sangue do Cordeiro. Não, estou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, eu estou perdoado, então por isso eu posso me envolver na casa de Deus, eu posso ir para a casa de Deus, eu posso orar e pedir, porque eu sei que o meu Pai me ouve. Mas o diabo vai trazer na sua mente, mas você fez isso, você fez aquilo. Fica tranquilo, enquanto o diabo quer lembrar o seu passado, na sua oração, lembra o diabo, o futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. A vitória já foi te dada na cruz do Calvário. Jesus te comprou com seu sangue. Então, quando Jesus aqui está dizendo, coma da carne, creia em mim, e beba do sangue, tome posse do perdão. Ou seja, não é o que você faz para ser salvo. Nós não somos dignos de nada. Nada do que fazemos podemos merecer algo de Deus, mas se fizermos crendo em Jesus e tomando posse no perdão de Deus, então aí você se torna, então, portanto, filho de Deus. Mas isso aqui foi escândalo para os judeus, quando eles falaram, como? Este aí não é filho de José? Não é aquele carpinteiro? E agora vem dizer para nós comermos a sua carne? Os judeus ficaram no conceito natural, achando assim, o que ele quer dizer? Ele quer que nós sejamos canibais? Ele quer que nós venhamos comer da sua carne, beber o seu sangue? Ele está vindo com um novo conceito religioso de canibalismo? O religioso fica apenas no natural, fica apenas no conceito natural. Mas as palavras que o Senhor Jesus estava dizendo não eram palavras naturais. A palavra que o Senhor estava dizendo era espírito e vida. Olha comigo aqui, no verso 63, olha comigo aí na sua Bíblia. Verso 63,
Jesus dizendo assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Enquanto os judeus, o religioso, se escandalizou com o que Jesus estava dizendo, achando que ele estava pregando uma espécie de canibalismo, Jesus vem com a resposta: olha, as palavras que eu estou dizendo é Espírito e vida. A palavra aqui é a revelação, é um significado espiritual, é aquela palavra que quando você ouve, queima no seu coração. Já aconteceu de você ouvir uma mensagem, talvez mesmo essa, você ouvindo e você sentindo o seu coração arder, você ouvindo e você entendendo o que está sendo falado, mas não no conceito natural, mas no conceito da fé. E após você ouvir aquela mensagem, te gerou fé. Já aconteceu com você? Isso é a palavra viva de Deus. Então Jesus aqui está dizendo, olha, os judeus, e é interessante, porque o judeu religioso conhecia muito de Bíblia. Ele conhecia o Velho Testamento de cor e salteado, mas só conhecia a letra, não conhecia o Espírito, não teve a experiência no Espírito. Eu te digo, tem pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, muito mais do que eu. E não deixe isso ser um impedimento na sua vida, porque às vezes você pensa assim, eu não posso ser usado por Deus porque eu não conheço tanto a Bíblia assim. Pode ser que você não conheça tanto a Bíblia, mas se você conhece o Espírito da Bíblia, já está valendo. Os judeus conheciam muito da Bíblia, mas foram reprovados. Jesus está dizendo, olha, você tem que conhecer, comer não só da Bíblia, mas comer do Espírito. Essa Bíblia, o que está aqui, é mais do que letras pretas impressas num papel branco. O que está aqui é Espírito e é vida. Pega a sua Bíblia, seu celular, não sei onde está a sua Bíblia aí. Hoje, uma geração tão moderna, né? A minha está no tablet também. Mas diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se a Bíblia diz que você é filho de Deus, creia que você é filho de Deus. Se a Bíblia diz que você tem a herança em Cristo Jesus, diga: eu tenho a herança em Cristo Jesus. Se a Bíblia diz que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece, então creia, você pode sim todas as coisas no Senhor que te fortalece. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é a vida de Deus sendo liberada para nós. Nós estamos aqui domingo após domingo estudando o Evangelho de João. Não estamos estudando para apenas ter um conhecimento bíblico. Se for para isso apenas, é melhor você ir para uma faculdade, porque eu acho que eles vão ensinar melhor do que eu. Mas se você quer receber a vida de Deus, então você está no lugar certo. E é interessante que isso, como conclusão, escandalizou os discípulos. Porque depois de ouvir isso, olha só como termina a história. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Uau! Depois de ouvirem Jesus, até muitos disseram: uau, duro esse discurso. Como nós vamos comer da sua carne? Como nós vamos beber do seu sangue? Muito duro esse discurso. E por causa disso, alguns o abandonaram, o deixaram. Por quê? É aquele pensamento: não, essa igreja existe demais, agora precisa ir no culto, precisa orar, ler a Bíblia. É porque ainda não teve a experiência. Os discípulos que aqui abandonaram é porque não tinham comido, não tiveram a experiência. Mas aquele que teve a experiência, você que teve a experiência, testifica. Quando é para orar, você tem prazer em orar. Eu tenho feito estudo com várias pessoas e como tem sido prazeroso, o tempo assim passa rápido. Quando a gente ora, já passaram assim 2 horas, porque estamos envolvidos na presença de Deus. Não estamos estudando a Bíblia para apenas um conhecimento bíblico. Os discípulos aqui rejeitaram, abandonaram. Então você pode pensar: eu vou ficar aqui estudando a Bíblia. Mas certa vez, quando nós estávamos no acampamento de jovens, e vamos fazer um aqui também, mas tinha uns jovens adolescentes, Tati, que eles iam para o acampamento, mas eles não viam a hora de chegar a hora do futebol. Momento do futebol, da piscina. Aí quando era o momento do culto, vinham lá com aquela cara, né? Vamos lá, né? Que coisa chata. Tem que ir, né? Naquela agonia de liberar logo e ir para o campo bater uma bolinha, Daniel. Esse é porque não tiveram experiência. Então são aqueles que abandonam ao Senhor. Aí Jesus vira para os discípulos. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos?
E aí vem a resposta emblemática de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Diga assim comigo: crido e conhecido. Jesus vira para eles: e agora? Vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me deixar? E Pedro responde: não, Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, a vida está contigo, mestre. E outra, o Senhor tem a vida, e nós temos crido, mas temos também conhecido. Aqui está o segredo. A conversa toda terminou assim: não basta apenas crer. Tem muita gente que crê em Deus, em Jesus do presépio de Natal, que crê em Deus, vai com Deus, se Deus quiser, Deus te abençoe, Deus te guarde. Crê em Deus, mas o conhecer que faz a diferença. E conhecer aqui fala de você ter a sua experiência. Pedro falou: eu tenho um crido, mas também tenho conhecido. Ou seja, eu estou tendo a experiência. Então para onde eu vou, Senhor? Não, ainda que eu saia, eu vou voltar, porque eu tenho a experiência com Deus. Então não importa se o homem me frustrar, se as pessoas me decepcionarem, eu vou estar com o Senhor. Eu tenho 17 anos que eu ando com Deus, 17 anos que eu me converti. Eu me converti aos 20 anos. Então aí você faz as contas, quantos anos eu tenho. Não parece, né? Fala a verdade, não parece. Não parece que eu tenho essa idade que você fez a conta aí rapidinho, né? 17 anos que eu ando com Jesus, 8 anos que eu sou pastor. E olha, irmãos, eu tenho prazer de estar na casa de Deus. E não é porque eu sou pastor, muito antes de eu ser pastor, eu já tinha prazer de estar com Ele. Por quê? Porque eu tive a minha experiência. Você tem que orar para que as pessoas tenham a sua experiência, porque não basta apenas saber que Jesus existe, não basta saber que olha, existe, né, o Evangelho, o livro de Mateus, João, não basta conhecer a historinha da arca, não basta conhecer a historinha de Davi e Golias. Conhecer a história não basta. É necessário crer e conhecer que Jesus é o Santo de Deus. Não importa o que acontecer, quando vier o deserto, quando vier a circunstância, quando o homem te frustrar, quando a coisa apertar, não abandone o Senhor. O homem pode te frustrar, mas Deus é fiel. O Senhor é fiel. Amém? Portanto, encerramos dizendo: você é o que você come. O que você tem comido? Se você tem comido do mundo, o mundo só oferece morte. Tudo que o mundo oferece é morte. Quando você come uma carne, é preciso matar o animal. Então isso diz respeito que houve morte. Mas quando Jesus está dizendo aqui, é necessário comer o pão da vida. O pão é processado. Jesus também foi processado, moído na cruz do Calvário, para dar vida para você. Sabe por que ele foi preso? Para que você fosse liberto. Sabe por que ele morreu? Para que você tivesse vida. Comer da carne é crer nele dentro de você. Beber do sangue é saber: o Senhor me perdoa. Eu estou aqui porque Ele me perdoou. Não estou aqui porque eu sou o melhor, mas porque Ele me perdoou. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? E esse é o segredo da vida cristã, é crer e conhecer no Senhor. Nós vamos cantar essa canção antes de nós orarmos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode acompanhar a letra dessa canção aqui na tela. Seu olhar me atraiu. Nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. Doce presença. Doce presença no meu interior. No meu interior. Aleluia. No meu interior. No começo, mais uma vez, teu olhar. O teu olhar me atraiu. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. Nunca vi nada igual. Doce presença. Doce presença no meu interior. No meu interior.
seguir. te seguir. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Aleluia. Te seguirei. Nada mais me impedirá de te seguir. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora. Você que ainda não teve a experiência com Jesus dentro de você. Jesus disse: é preciso comer da carne. Comer a carne é crer. Crer em Jesus dentro de você. Dentro de você. Beber do sangue, tomando posse do perdão dele. Se você ainda não teve essa experiência de receber Jesus no seu coração, se você ainda não fez essa oração um dia, entregando a sua vida, eu quero te convidar agora a repetir essa oração comigo. E nessa hora você vai comer da carne. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o pão vivo que desceu dos céus. Neste momento, eu confesso, crendo em meu coração, que Tu és meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados e peço perdão por eles. Também nesta hora, eu recebo o Seu perdão e o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creio agora que Jesus Cristo habita em mim, que a doce presença é no meu espírito, em o nome do Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Quantos sentem a doce presença no seu interior? Uma paz, uma doçura. É a experiência de comer. Você nesta noite, você comeu mais de Jesus. Você comeu mais de Jesus. Portanto, tenha fé de que Ele é comigo. Ele é o seu alimento espiritual. Ele é contigo. Creia nisso. Nós vamos estar encerrando a nossa reunião. E nossa programação dessa semana, na quarta-feira, líderes, treinamento, nós não teremos reunião. Vai ter ensaio do teatro aqui para o encontro que nós realizaremos na chácara. Na sexta-feira teremos nossa vigília. Iremos comer do pão, buscando o avivamento. 9h30 estaremos com os carros saindo daqui da frente do prédio. No domingo teremos a nossa programação normal, culto pela manhã às 9h30 ou à tarde, como nesse horário que você veio, às 18h30. Fica a critério do cliente, né? O banquete é servido, o pão é posto sobre a mesa. Você vem no horário que seja melhor para você e para sua família. Amém? Levante as suas mãos, deixa eu orar por você. E você que está nos visitando, não vá embora sem antes. Eu quero dar um abraço, você quer orar pela sua vida. Amém? Então, levante suas mãos. Ó Deus, eu oro nesse momento, Pai, enviando, Senhor, Teus filhos e filhas para este mundo. Ó Deus, eu os envio para casa, eu os envio no seu trabalho, eu os envio, Senhor, e onde quer que eles forem. Ó Deus, eu declaro que o Espírito do Senhor será com eles. Ó Deus, resplandece o Teu rosto sobre os Teus filhos. Tem misericórdia dos Teus filhos. Ó Deus, os abençoe e os guarde, concedendo a paz. Senhor, eu os envio, Senhor, para serem missionários, apóstolos, luz, onde quer que eles estiverem. Declaro uma semana de vitória, pois a vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Eu te rogo, Jesus, pela ação e cobertura do Teu sangue sobre a vida de cada membro, cada pessoa que aqui está. Que o Teu sangue seja sobre cada um, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço ungido na pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: olha, Jesus é o pão que desceu do céu, coma dele todos os dias. Amém? Deus o abençoe. Vá na paz do Senhor. E você que está nos visitando, não vá embora sem antes passar aqui à frente. Aleluia.